Eu sou Rodrigo Guedes, esse é o canal Guedes Jobs, onde eu falo sobre comunicação na prática, e hoje a gente vai falar sobre o livro do John White, chamado Edição e Design. Na verdade, a gente não vai falar sobre o livro, a gente vai falar sobre algumas técnicas. Pouco tempo atrás, nos meus stories, eu falei sobre o livro do Martin Neumeyer, que é o livro Zeg, e ele fala sobre algo muito importante, se chama poluição conceitual. A poluição conceitual é justamente tudo que envolve essa quantidade absurda de estímulos e de informações que a gente está vivendo o tempo inteiro. Para a comunicação, isso é péssimo, porque quanto mais estímulos, menos efeitos, menos as pessoas se envolvem. Se aquilo não te chama atenção, se aquilo não fala contigo de uma maneira muito única e te gera um impacto muito grande, muito rápido, você passa o anúncio para frente, você roda o celular para cima e continua olhando a sua rede social, você assiste 5 segundos desse vídeo aqui do YouTube e você logo pula ele, nem dá um curtir, Então a gente precisa trabalhar técnicas para fazer com que as pessoas se envolvam em toda a criação que a gente faz. E a primeira delas são as técnicas da indução. A primeira pergunta que a gente tem quando a gente está diante de uma publicação, e essa pergunta é muito rápida e quase inconsciente, é: o que tem aí me interessa? Ela leva a uma solução que você como designer, você como editor, diretor de arte tem que entender. E redator, principalmente, também. Se chama pista rápida e pista lenta. A pista rápida é quando você quer chamar atenção dando de cara uma síntese da informação daquilo que a pessoa vai encontrar ali dentro. E se aquilo fala com o universo dela, se aquilo interessa a ela, ela vai continuar lendo. Então, quando você coloca a informação explícita no título, sem brincadeiras, sem firulas, a pista lenta é quando você joga uma isca, algo que desperte a expectativa, que desperte o interesse e o desejo da pessoa, mas não necessariamente você fala sobre o que é. Que joga uma ideia e você fica ali se questionando sobre o que é. De repente, quando você saca a ideia, você fala: nossa, genial. Isso envolve, porque você conversa com o público, você joga para o público a responsabilidade de se envolver com a publicação. E isso, normalmente, a pista lenta é utilizada sozinha, normalmente na publicidade. Justamente por isso. Nas redes sociais, nas mídias digitais, a pista rápida e a pista lenta devem ser utilizadas em conjunto. Você joga uma pergunta, às vezes você joga uma informação sobre o que se trata aquilo, em síntese, para que a pessoa já se interesse porque ela se interessa pelo assunto. E logo em seguida você começa a utilizar de pistas lentas, você vai conduzindo a ideia dela de maneira que ela vai se aprofundando cada vez mais naquele assunto. Por exemplo, quando você está fazendo um vídeo no YouTube, você tem que já jogar de cara a informação para o cara lá no início, ou usar uma isca para captar, para gerar aquele interesse. Isso foi muito utilizado em séries, como por exemplo The Office. E isso pode e deve ser utilizado na criação também. Quando a publicidade faz um teaser, por exemplo, ela está dando uma pista lenta. Ela está chamando a atenção para você de algo que vai acontecer e você gera o interesse, a expectativa e quer saber um pouco mais. Aí você vai ficar ligado na marca. Como, por exemplo, o comercial do Renault Kwid, que utilizou a brincadeira da série do Caverna do Dragão, do desenho Caverna do Dragão, para que você gere interesse e fique querendo saber um pouco mais sobre aquilo. Então lembre-se sempre que se o trecho, se a ideia for um pouco interessante, se não captar a atenção da pessoa, ela vai pular. E ela vai deixar para ler para depois ou jogar no favoritos dela, caso tenha algum pequeno interesse naquilo. E aí você está no limbo das ideias esquecidas, porque ninguém mais volta para aquilo. O que você precisa fazer com que a pessoa leia e se interesse na hora sobre o seu conteúdo. E aí você precisa trabalhar essas técnicas de indução. E você precisa sempre se perguntar 3 coisas. 3 coisas. Primeira delas, com que as pessoas estão acostumadas? Utilize o universo das coisas com que as pessoas estão acostumadas, seja nas imagens, nos títulos, para que elas se sintam familiarizadas com aquilo, porque nós gostamos de coisas com as quais a gente está acostumado. Segundo, expectativas. Aquilo que é normal e aquilo que é anormal. Nós vivemos sempre com expectativas das coisas. Embora o segredo da felicidade seja não ter expectativas, o segredo da comunicação é utilizar expectativas para que as pessoas se sintam interessadas naquilo. Então, utilize coisas fora do normal, coisas que gerem impacto, que façam as pessoas perguntar: nossa, o que está acontecendo aqui? Sobre o que é isso? Sempre pense nisso. Ou você trabalha com hábitos, ou você trabalha com expectativas. Ou às vezes você trabalha com um para retroalimentar o outro. Joga uma cena comum do dia a dia e joga um elemento anormal. Vai trazer um novo olhar sobre algo que é comum, habitual para a pessoa. E por último, curiosidade. Toda pista lenta gera curiosidade. Se pergunte o que é que vai fascinar a pessoa ou impactar, ou deixar ela interessada no assunto para que ela se aprofunde e leia mais. São perguntas bobas, parecem óbvias, mas eu tenho certeza que você raramente pensa nisso no dia a dia. Se você se perguntar sempre sobre isso na hora que estiver criando, vai ajudar muito na hora de criar a indução, induzir a pessoa a se interessar pelo seu conteúdo. Dica para os redatores e para os criativos em geral: escreva sempre o título antes. E mais, abuse de ideias de título, escreva mais de um título. These gestures represent a literal object, like a flat surface or a car weaving through traffic. Escreva vários títulos, até você chegar naquele título que você acha que tenha mais a ver com a ideia. Pensando nessas perguntas e pensando na pista rápida, na pista lenta. Fácil.
O que a gente mais vê, e uma poluição conceitual também é isso, são títulos iguais para várias marcas dentro da cidade, dentro das revistas, dentro da internet. Todo mundo usa e abusa de coisas muito comuns. E o que é comum não gera impacto. Se você vai continuar postando essa bocona, é melhor que esteja bem saudável. Use o novo Colgate Total 12. Não perda de tempo. O que é habitual gera interesse e afeição, mas o que gera impacto é aquilo que supera as expectativas, aquilo que gera curiosidade. Então quando você chega pra pessoa e você fala assim, num anúncio seu, tá querendo trocar de carro? Cara, não tô querendo trocar de carro. Você tem uma resposta negativa para uma pergunta que você faz, você já tá quase certo que você perdeu o cliente. Então se você vai fazer pergunta, faça perguntas inteligentes. O que pra você é felicidade? Pronto, agora a pessoa ficou pensando, tá, pra mim felicidade, sobre o que esse cara vai falar? Vai falar sobre carro, vai falar sobre cosmético, vai falar sobre o quê? E aí você gera algo que joga um habitual na vida dela, joga elementos da vida dela, por exemplo, que são habituais e que geram felicidade pra ela. E depois supera a expectativa dela, mostrando que o seu produto atende e supera aquela expectativa de felicidade. Chega de papelão e de plástico, outra embalagem qualquer, tipo assim, que você não queira levar pra casa. Ser feliz é só começar. Claro que tudo isso são técnicas de persuasão. Mas se você faz perguntas cujas respostas são negativas ou não capta a atenção do cliente, você já está meio caminho andado para perder o interesse dele. E use e abuse desse título. Escreva o título antes. E lembre-se sempre, minha professora lá no primário me falou isso. Se você escrever toda a redação para depois fazer o título, você pode se perder nas ideias. Se você escreve o título antes, a ideia é conduzida para aquele título. Ele vira ali a sua linha do horizonte, ele vira ali a sua rosa dos ventos de condução das ideias. Aí sempre que você estiver achando que você está se desviando do assunto, você olha para o título e fala, tá, não, eu estou dentro do assunto ou não. E aí você ajusta. O título é o condutor. Mesmo que ele não apareça no anúncio, ele tem que ser escrito antes. E para aumentar a eficácia do título, você sempre tem que pensar no seguinte, ele tem que envolver um verbo de ação. Ele tem que envolver uma ação explícita ou oculta. Porque você quer que a pessoa, ela faça alguma coisa. Ou ela leia, ou ela queira saber mais, ou ela queira entrar no seu site, queira ir para suas redes sociais, queira ir para sua loja. Você precisa de uma ação. Títulos e as ideias que sempre consideram o outro, a necessidade do outro e resolver o problema do outro são os mais eficientes. Você tem que conduzir a pessoa de uma maneira que ela entenda que ali tem um benefício para ela. O cliente sempre vai se perguntar, por que eu devo escolher você? E você deve responder essa pergunta. Você deve dar esse porquê. A indução no layout, segundo John White, é justamente tudo que você trabalha na sua criação para induzir a pessoa a se interessar por ela. Induzir a leitura, induzir o envolvimento naquela peça gráfica. Seja ela digital ou impressa. Comece a criar sempre no papel. E lembre-se sempre que a pessoa, quando ela está diante de uma peça, seja editorial, digital, anúncio, impresso ou não, ela tem que seguir uma sequência lógica. Essa sequência lógica pode variar, mas ela normalmente são essas 4. A primeira delas, a imagem chama atenção. Utilize e abuse de imagens. Símbolos, gráficos, ícones, desenhos. Trabalhe a fonte como uma imagem, como a gente já falou várias vezes, mas a imagem chama atenção. Toda imagem convida a interpretação. Então, se você quer conduzir essa interpretação, você já no título, você tem que já jogar o sentido dessa imagem. Essa é a segunda lógica. O título tem que traduzir a imagem, tem que dar sentido para a imagem. Isso a gente chama de ancoragem. Então, além do título realçar a ideia e dar sentido para a imagem, a gente agora entra no texto. Caso ele exista, seja um anúncio textual, seja uma matéria de revista ou de jornal, o texto, ele traz os detalhes que vai fazer com que a pessoa ela se cative, que você induza aquela leitura para que ela saiba mais sobre aquilo. O texto tem que ser super cativante, ele não pode ser muito comprido, ele tem que trazer a ideia comercial, a ideia de comunicação ali de cara, né? E aí você, no texto, você acha todo sentido do porquê que aquele anúncio foi feito. É claro que existem anúncios, como você está vendo aqui, que não são textuais, você não tem texto. Ele só te leva justamente a uma ação, que aí já é o quarto aspecto, que é justamente o gancho. Aproveite agora que você tem a atenção dele e jogue ele diretamente para saber mais no site, para saber mais nas suas redes sociais, ou para ir visitar a sua loja, ou para levar ali um cupom. Ou seja, o gancho ele é bastante negligenciado pelos criativos, pelas empresas em geral, e ele é justamente
o fio condutor, é para onde você vai no final, é a assinatura daquele seu anúncio ou daquele seu texto. Normalmente, por exemplo, matérias de revista, no final fala, saiba mais, né? E você bota lá a bibliografia do que você pesquisou, entre no nosso site, vai no nosso blog, veja mais matérias completas, confira todas as imagens no nosso site, aproveite o gancho, deixe a pessoa envolvida, faça com que ela vá nesse fio condutor de links. Então lembre-se sempre, imagem tem que chamar atenção, despertar o interesse, levar o desejo, é uma ação. A pessoa lê o título, ela entende o porquê da imagem e agora ela vai para o texto e em seguida para o gancho final. Se não tiver texto, ela pula diretamente para o gancho para saber mais. Tá certo? O público não pensa o design como você pensa. O público experimenta o design que você faz. A primeira coisa que você tem que pensar é sobre o tamanho da página. Parece óbvio, né? Mas não é. Sempre que você vai criar alguma coisa, normalmente o produtor gráfico, ou você mesmo, ou até o próprio cliente, ele vai ter aquela grande preocupação. Quanto maior a página, mais dinheiro eu vou gastar. Tem que pensar na função do design. Quanto maior a página, menos atenção a pessoa vai dar para aquilo. Por quê? Porque ela vai ter que percorrer a página como se fosse um vídeo, né? Como se fosse uma produção audiovisual, em vários takes. Pensa na página como uma tela de cinema. Quanto maior a ação que está acontecendo lá, mais movimento você vai ter que fazer com a cabeça, mais takes você vai ter que usar para conseguir ler a página inteira. Uma página de jornal aberta, por exemplo. Para você ler inteiro, você tem que olhar a página inteira, são vários takes. Aquilo vai dispersar a sua atenção e é muito provável que você não fique lendo durante muito tempo. Quanto menor a página, quanto mais compacto for o design, vai ser menos takes, vai ser mais foco e a sua atenção vai ficar um pouco mais retida. Uma revista aberta, ela pode ser absorvida num take só, porque a nossa visão periférica, ela consegue fazer isso. Mas uma página de jornal aberta, a nossa visão vertical, ela vai demorar muito para conseguir absorver tudo que está lá. Então você tem que considerar isso na hora que você está fazendo design. A distância que a pessoa vai ter que usar para ler aquela página ou para ver aquele post no site ou no celular dela, também vai afetar o interesse que ela vai ter na leitura. Você precisa considerar isso. Que tamanho está o seu título, que tamanho está a sua imagem, como que a pessoa vai interagir com aquilo. Usabilidade. Né? User Experience, você pode chamar de UX se você quiser, mas isso é muito mais antigo do que isso. Essa relação de tamanho afeta muito o nosso interesse em se manter lendo aquilo ou não. De qualquer jeito, uma página de jornal, de revista ou um post no Facebook é um mundo em miniatura e você tem que dominar aquele mundo. A segunda coisa é a página isolada. Lembra quando você está lendo uma revista? Quando você usa só uma página de revista para fazer um anúncio, por exemplo, ou você está colocando um artigo naquela revista, ou você está utilizando, por exemplo, o seu perfil do Instagram e você pode notar que toda vez que um profissional trabalha no Instagram, ele trabalha pensando a página do Instagram dele inteira, ele não trabalha pensando posts isolados, porque ele sabe que quando uma pessoa olhar no celular ou olhar na tela do computador, o post que está à esquerda vai estar relacionado com o post do centro, que vai estar relacionado com o post da direita, que está relacionado com o post de cima, com o post de baixo. E você brincar com esse atributo é não só uma oportunidade, mas um dever enquanto designer. Numa publicação impressa, você tem que considerar também que quando você está fazendo um anúncio para uma revista, por exemplo, a página seguinte, a página anterior, o que vem antes ou o que vem depois vai influenciar aquele anúncio. Então, por exemplo, você está fazendo um anúncio sobre sustentabilidade e você tem logo em seguida um texto sobre criminalidade, ou um texto sobre algum acidente horrível ou algo que tire, digamos assim, o encanto daquele anúncio que você está fazendo, aquilo vai influenciar o leitor. Lembre-se sempre que uma página dupla de uma revista, ou de um livro ou de um jornal, ela nunca é plana. Ela tem várias características que vão influenciar a leitura. Então, quando você estiver utilizando uma página dupla inteira, seja para fazer um anúncio inteiro, seja para usar imagens que vão de um lado ao outro, textos que vão do lado ao outro, ou infográfico, você tem que considerar o seguinte. A primeira coisa é que ela se divide em duas partes. Então, as pessoas, por mais que elas absorvam de uma maneira só, elas vão vir sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. É essa a ordem de leitura. Então, a sua ordem de importância, ela tem que ter alguns pontos aí. Você sabe que, por exemplo, você fisgar a atenção na hora que a pessoa estiver folheando, se você estiver com o seu ponto de atenção, o seu trunfo maior gráfico, seja o título, seja uma imagem, seja um atributo aí gráfico, um ícone, um desenho ou algo assim, você tem que utilizá-lo nos cantos superiores esquerdo ou direito. Por quê? Porque são os cantos superiores que a pessoa vai ler primeiro na hora que ela estiver folheando a revista. E aquilo vai chamar a atenção dela. Assim como isso funciona também para o digital. Quando a pessoa está rolando, por exemplo, lá o Facebook ou o Instagram, você tem que lembrar que a pessoa está olhando também o que está vindo de cima para baixo ou o que está vindo de baixo para cima. Se está vindo de cima para baixo, a primeira coisa que ela vai ver é o que está no rodapé. Se está vindo de baixo para cima, a primeira coisa que ela vai ver é o que está no cabeçalho. Então, esses são os seus trunfos. Trabalhe para que esteja no cabeçalho ou no rodapé, crie um evento de atenção para aquela pessoa. Ou na hora que ela abre o seu post, aí ela vai estar lendo como se fosse uma página.
Então, o ponto de atenção também está de cima para baixo, da esquerda para a direita. Numa revista, por exemplo, você tem que considerar que o meio dela sempre vai ter grampo, ou vai ter cola, né? Se for uma lombada quadrada. Então, se você está usando um anúncio, lembre-se sempre que se você deixar o que é mais importante no meio, aquilo ali vai se perder. E se aparecer, vai provavelmente aparecer truncado. Muita gente brinca com isso, mas muita gente esquece disso também. Lembre-se sempre, como a gente falou no outro job, de utilizar a curiosidade da pessoa. Os objetos que você usa para prender a atenção, seja uma pista rápida ou lenta, isso vai fazer com que a pessoa queira ficar um pouco mais de tempo lendo aquela revista. Ou lendo aquele post. Lembre-se sempre que a curiosidade, e é por isso que a gente utiliza tantos atributos assim, é o que vai fazer com que a pessoa queira ver um pouquinho mais daquilo. Quanto mais elementos você colocar ali, mais dispersão vai ter. Quanto menos elementos, mais atenção você vai ter. Quando você está lendo um livro, ele é maleável, ele é dobrável, ele permite que você interaja com as mãos, folheando as páginas, parando onde você quer, aproximando ou afastando um pouco mais para que você possa interagir de uma maneira melhor com aquilo. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a diferença disso daqui por uma tela digital. Na tela digital, você aproxima e afasta também. Você com um dedo no celular, ou no teu tablet, ou com um mouse, você consegue justamente ir para um lado para o outro, aproximar ou afastar. Mas você sempre vai ter a limitação, que é uma limitação que você não tem aqui, que é a limitação do limite da tela. Aquilo ali gera um incômodo, porque ela sempre vai cortar uma parte daquela publicação. Aqui não. Aqui você consegue manusear esse livro ou essa revista sem você ter cortes, porque os seus olhos acompanham. E isso dá uma sensação muito mais natural. Por isso a interação com isso daqui, que é mais orgânica, ela gera mais atenção. E esse é um dos pontos fundamentais daquela pergunta que você faz: por que às vezes é mais agradável ler um livro impresso? Mesmo que você prefira ler um livro digital, e isso indica muito provavelmente que você começou a ler no âmbito digital e não no âmbito impresso, o âmbito impresso ele ainda vai continuar existindo durante um bom tempo, então você precisa considerar isso na hora que você estiver criando. Os anunciantes, eles preferem as páginas da direita na hora que você estiver criando por um motivo muito simples. Quando a gente está lendo, a leitura é conduzida da esquerda para a direita, de cima para baixo, então a gente vai automaticamente parar os olhos na página da direita antes de olhar para a página da esquerda. Isso é mais natural. Quando você está folheando uma revista que você abre, você para na página da direita, é mais comum que isso aconteça. E depois você olha para a página da esquerda. Sobre atributos da publicação inicial, esses são os de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que sejam algumas dicas que vocês realmente utilizem na hora que vocês estiverem criando e pensem na hora que estiver criando. E acreditem, quanto mais vocês pensarem sobre isso, mais natural vai ser a criação de vocês em sentido de utilizar essas técnicas para melhorar a apreensão e a atenção do seu público naquilo que você cria. Vamos lá. Empolgante. Lembre-se sempre, quando vocês estiverem criando algo, por exemplo, que seja editorial, um livro ou uma revista, que tenha uma matéria, que tenha uma reportagem, que tenha um conteúdo que é sequencial, uma das coisas que os leitores mais detestam é justamente aquele númerozinho que faz com que ele tenha que ir pro final do livro, ou pro final da revista, ou pro final da matéria. Estou falando das famosas notas de rodapé. Quanto mais você tirar a pessoa da página que ela está lendo, para que ela possa entender o que está sendo lido, menos interesse ela vai ter. Então você está perdendo leitores aí. Todos nós detestamos isso porque isso não é natural. A gente gosta de continuar conduzindo a leitura. Então o ideal é que você explique na mesma página, para que a pessoa ela não precise sair dela. Lembre-se disso quando estiver diagramando. Além disso, tem algumas outras coisas que você precisa atentar. A nossa atenção, ela sempre se atém em cima da publicação, seja ela digital, num post, ou numa publicação no Instagram, ou numa página, num perfil do Facebook do Instagram. Não é à toa que as coisas mais importantes, o nome da pessoa, a foto da pessoa, a foto de capa da pessoa, a descrição sobre o que é a pessoa, a frasezinha que descreve a pessoa, as informações de link da pessoa estão todas aonde? No rodapé? Não, nunca. Estão sempre no cabeçalho. Por quê? Porque nós gostamos de cabeçalho. A gente gosta de manter a atenção no cabeçalho. A gente gosta que as informações estejam concentradas no cabeçalho. E é no cabeçalho que você aproveita para você fazer a sua melhor comunicação. Botar o seu maior trunfo, trabalhar a curiosidade, trabalhar todos os atributos, seja do título, de imagens ou o que você fizer para que as pessoas comecem a ter interesse naquilo que vai ser lido dali para baixo. Então você tem que dominar o topo da página. Então nunca também, já que é assim, comece seu layout pela base ou por qualquer outro lado. Comece sempre por cima, de cima para baixo, normalmente da esquerda para a direita. Lembre-se que se você começar de cima para baixo, você já está dominando o topo da página, e isso já é um meio caminho andado. Ah, Guedes, mas então eu não posso, por exemplo, trabalhar algo inusitado, trabalhar, por exemplo, só o rodapé? Pode. Imagina deixar um topo de uma página totalmente vazio e a pessoa fica sentindo falta que tem alguma coisa ali e ela tem que olhar para baixo. E aí toda a informação está ali embaixo. Mas você fez isso de caso pensado, você continua dominando o topo da página. É o seguinte, o leitor começou a ler a sua revista, ok?
Todo o caminho que você conduzir a partir dali, seja numa diagonal, seja levando ele até o canto inferior direito, seja vindo de cima, descendo diretamente para baixo, depois voltando para cima, seja conduzindo a leitura dele da esquerda para a direita, depois vem para baixo, depois vai para a direita de novo, para baixo, conduzindo, acabando lá embaixo. E quando você tiver conseguido visualizar isso que eu acabei de falar, e pensado nisso na hora que estiver criando, você vai conseguir fazer layouts antecipando a leitura da pessoa que vai estar absorvendo ali o seu conteúdo criativo e artístico, digital ou impresso. Ok? Vamos lá. O alinhamento sempre afeta a leitura da pessoa. Quando você trabalha um alinhamento centralizado, ele fica bem equilibrado, como se as palavras elas estivessem imóveis ali, como se fosse assim, você estivesse colocando algo muito precioso num lugar de poder, tipo assim, um pódio. Não é à toa que o primeiro lugar de um pódio ele é centralizado, ou você está colocando o vaso no centro da mesa. Quando você utiliza centro, as coisas ficam equilibradas, elas ficam como se estivessem imóveis. E isso acontece a mesma coisa na hora que você está utilizando tipos diagramados centralizados numa página. A pessoa olha diretamente para o centro e ela se sente tranquila, equilibrada. Quando você utiliza só uma linha, vindo da esquerda para a direita, você vai estar fazendo isso aqui com o olhar da pessoa. Se você souber trabalhar bem isso, e você brincar, por exemplo, jogando o olhar da pessoa para a próxima página, pense numa página da esquerda com um título só e um subtítulo sem mais nada escrito, apenas uma imagem, talvez, e o título numa linha só vai fazer com que a pessoa jogue para outra página e ela comece a ler o texto na outra página. Você pode trabalhar diagramação criativa nesse sentido. Ou se você quer brincar digitalmente, por exemplo, com o Instagram, se você joga uma linha centralizada, quebrada em cima e embaixo, como eu acabei de falar, a pessoa vai parar naquele post. Se você joga só uma linha escrita, ela vai ter a tendência cognitiva de passar o dedo para a próxima página. Você está conduzindo a leitura dela da esquerda para a direita. Isso tem ação, tem movimento. Quando você pega essa mesma linha, tira ela de cima ou ela do meio e joga lá para baixo, você vai estar dominando o centro de cima, porque está vazio. Você vai criar um incômodo e fazer com que a pessoa queira olhar logo em seguida para baixo. Tendo um título ali embaixo, ou uma linha escrita ali embaixo, a pessoa vai ler aquela linha e vai acontecer o mesmo efeito que aconteceu depois. Então ela vai fazer 2 movimentos de leitura. E isso gera muito mais ação, gera muito mais interesse e dinamismo. Você continua conduzindo a pessoa dentro da sua leitura, antecipando o que ela vai fazer com o seu design. A linha bem na base da página funciona do mesmo estilo, só que ao invés de você parar a leitura e depois olhar, ela funciona como se fosse um arco. Você olha de cima para baixo e ao mesmo tempo você olha para a direita. Tudo isso são técnicas que você pode inverter, brincar e trabalhar para fazer com que o seu design e a leitura da sua peça gráfica seja mais interessante. Observe esse layout que está passando aí na frente da sua tela. Quando você trabalha com fotos saltadas ao longo do texto, sem uma diagramação clara, sem um alinhamento claro, sem uma condução de leitura clara, sem pensar nessas regras, o olho do leitor ele fica saltando de um lado para o outro, ele não sabe para onde olhar primeiro. E isso atrapalha justamente o processo orgânico dele, que é a condução da leitura natural, de cima para baixo, da esquerda para a direita, num desfile basicamente dentro da página. Alinhe suas fotos, como nesse próximo exemplo, de forma que as fotos e o texto se tornem harmônicos. Quando você coloca o texto, utilizando as regras que a gente acabou de ver, conduzindo a leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, fazendo com que a pessoa percorra a página, as pessoas vão conseguir ler o texto e as imagens na ordem que você quer. Quando você joga as coisas aleatoriamente, pensando só na estética ou pensando naquilo que você gosta, sem atentar para a forma como as pessoas leem, a leitura fica truncada e, consequentemente, a atenção fica prejudicada. E as pessoas vão parar de ler ou perder o interesse. E aí você tem a resposta do porquê tem anúncios que, apesar de não serem tão bonitos, ou não serem tão esteticamente agradáveis, ou não serem tão criativos, prendem muito mais atenção do que outros que às vezes são bonitos, são criativos, mas não seguem certas regras que fazem com que a pessoa permaneça atenta àquela criação. Atente a isso, preste atenção nessas regras. Esse foi o Job de hoje. Sinta-se abraçado ou abraçada e até o próximo Job.